Boa noite. Nesta transmissão nós abordaremos um assunto muito atual e inovador. Vamos falar sobre a juventude na atualidade. Antes eu gostaria de citar a frase de Phil Bottom, que diz: não importa a idade que tens, importa o que estás fazendo com a tua idade. Estamos aqui com a irmã Aderrex, que nos esclarecerá algumas questões. Boa noite, irmã Aderrex. Boa noite, João. Então, irmã Aderrex, em um mundo mudando aceleradamente, tanto no campo das informações, comunicações e tecnologias, relações sociais, de que maneira Henrique Cristo vem ajudando aqueles que estão em um dos momentos transitórios mais complexos da vida humana? De que forma que o INRI ajuda? Ele ajuda dando orientação para os jovens, principalmente os que veem a presença dele, os que se comunicam com ele, os que procuram assimilar os seus ensinamentos. Muitos jovens veem a presença do INRI e ele sempre dá instruções, eles perguntam, tudo que eles perguntam, o INRI procura esclarecer, sempre dando a consciência do porquê que é certo, porquê que é errado, e assim, para que eles se fortaleçam no conhecimento. Não adianta só dizer para o jovem, você não pode fazer isso. Você tem que instruí-lo o porquê que aquilo é errado e fazer ele se conscientizar os benefícios de ele fazer o certo. Porque o jovem ele tem aquela inquietude, aquele sangue revolucionário de querer quebrar barreiras e sempre avançar e às vezes não medir consequências dos seus atos. Só que a gente tem que ter sim um certo equilíbrio nas nossas ações para que sempre façamos, para que os nossos atos não prejudiquem aos outros e nem a nós mesmos. Sim. Bom, temos conhecimento que Henrique Cristo, antes de receber a revelação de sua identidade durante o jejum em Santiago do Chile no ano de 1979, quando o jovem comeu manteiga e mel até aprender a rejeitar o mal e escolher o bem, assim como sucedeu há 2000 anos, na época que se chamava Manuel. Deve-se seguir o seu exemplo, o exemplo de Henrique Cristo, isto é, experimentar de tudo para saber o que é certo e errado? Olha, eu penso o seguinte, o INRI, ele passou por várias experiências na juventude, ele viveu intensamente a juventude dele, porém ele não tinha alguém que o instruísse, ele viveu na prática, experimentou toda a realidade dos jovens, a realidade do mundo, porém inspirado pelo pai dele, ele foi guiado pelo pai dele, que depois se revelou como sendo seu pai, Senhor e Deus, no jejum em Santiago do Chile. Porém, nós que tivemos a oportunidade de conhecer o INRI, nós podemos aprender através das experiências que ele nos fala. Não tem por que ir lá e vivenciar tudo que ele viveu. Agora, eu penso assim que o jovem que não conheceu o INRI, que às vezes precisa aprender, então é claro que ele vai passar por certas experiências. Porém, se a gente tem a oportunidade de conhecer o INRI, eu penso que seria até uma desinteligência a gente querer viver tudo que ele viveu, sendo que ele está aqui para nos contar. Sim, claro. E, inclusive, tem um ditado, que eu estava lendo esses dias um livro de filosofia, que diz assim, que é inteligência você aprender com os seus próprios erros, e a sabedoria você aprender com os erros dos outros. No caso, eu não diria nem que seriam erros o que Henri viveu, e sim experiências de vida que o fortaleceram, que deram para ele o conhecimento, a autoridade para ensinar. Então, nesse sentido, quem é inteligente, quem procura o equilíbrio, então ele vai procurar aprender através das experiências que ele viveu. Aprender também escutando os genitores, os responsáveis, os idosos, porque eles têm uma história de vida, eles têm um conhecimento, um alcance que nós não temos, nós precisamos prestar atenção no que eles falam, no que eles têm a transmitir para a gente. Então, a próxima pergunta é: com relação aos videogames e músicas agitadas, em volume alto, claro, a maioria dos jovens aprecia tais diversões.
Porém, a exposição indevida acarreta um prejuízo ao longo do tempo. Quais seriam essas consequências? A questão do videogame. O jovem que fica muito tempo jogando videogame, ele perde no convívio com os amigos, perde no convívio com a família, ele fica ali alucinado e ele acaba criando um mundo paralelo. Eu vejo, assim, tem uma amiga nossa, ela é lá da Austrália, e volta e meia ela vem contar de crianças que sofrem com alucinações. Às vezes elas têm sonhos, têm pesadelos, nem sonhos, pesadelos terríveis, e elas são muito atormentadas, e daí ela vai investigar de que forma que a criança vive, e ela vê que a criança fica muito tempo em frente de computador, de videogame, e aquilo tudo acaba alterando o psiquismo da criança. E depois traz prejuízos mais para o futuro, torna-se um adulto, às vezes sem noção da realidade. Porque a criança é de pequenino que se torce pepino, não diz o ditado assim? Sim. Então é de criança que a gente aprende a convivência, a gente aprende o respeito pelos mais velhos, o respeito ao outro também. Isso é desde pequeno. E então a criança ficar muito tempo, ela se prejudica. E da mesma forma o som alto, né, volumes alterados. O jovem pensa, eu gosto, eu sou jovem, eu quero curtir, né? Pensa que é bom ter um jovem que uma vez veio, contou para o Henrique que ele gostava de som alto a ponto de sacudir a barriga, tinha que sacudir a barriga. Então, quer dizer, só que aquilo, ele tem que ter consciência que isso vai trazer consequências. E depois vira um idoso já com problema de surdez bem precoce. Não precisa nem ficar idoso para ficar com problema, né, de surdez. Também por aí que se vê. Tem uma questão também, quando tu falaste que isso altera o psiquismo da pessoa, até mesmo nos jovens. Tem um filme que eu gostaria de citar, que é o Matrix, que ele nos remete a isso, de que existe um mundo paralelo, algo que foge da nossa realidade. E muitas pessoas que eu lembro quando saiu o filme ficaram assim, será que nós estamos vivendo realmente isso? Será que nós não estamos em uma cápsula, em alguma coisa que nos estão... Enfim, isso realmente mexe. E cada vez mais os videogames, eles estão cada vez mais reais. A gente vê até a textura da pele nos videogames devido às tecnologias. E as músicas agitadas, enfim. Só que daí que está o perigo da pessoa. Ela começa a ficar numa linha ali muito tênue entre a realidade e a fantasia. Às vezes ela acaba transportando para a vida real situações imaginárias, que não é inconcebível, é incompatível com a nossa vida. Às vezes ela tem aqueles jogos de tiro, e então quando aquilo mexe com ela, ela pode até adquirir uma arma, entrar numa escola e atirar nos professores, nos alunos, como existem vários casos nos Estados Unidos, e está acontecendo também aqui no Brasil e em outros países. Então, falando em alucinações, já que estamos nesse tema, nesse ponto, alucinógenos como crack, cocaína, maconha, sálvia divinorum, entre outros, e os legalizados, o tabaco e as bebidas alcoólicas, que são drogas ilegalizadas no Estado. Possui usuários de várias idades e cada vez mais jovens. Quais os ensinamentos da SOST para evitar esses vícios e como aconselhar quem procura se livrar deles? A questão é que o vício, o conselho principal é não experimente. Não ceda à tentação. Essa é a medida mais sábia, mais prudente e que vai mais beneficiar, porque uma vez que você entra nesse mundo, que você envereda por esse caminho, é quase impossível retornar, é quase impossível voltar atrás. Então o conselho que o INRI dá para os jovens: tomem cuidado. Eu lembro quando eu conheci o INRI, eu tinha 12 anos, e eu lembro bem nitidamente os conselhos que ele dava, tanto para mim como para o meu irmão biológico, que é um pouco mais velho do que eu. Então ele falava sempre, bem incisivamente: olha, meus filhos, vocês tomem cuidado com essa questão de drogas, que hoje em dia tá muito feio, o mundo tá muito feio.
Então vocês tomem cuidado, não aceitem nada de estranhos, não aceitem caronas de estranhos. Tomem muito cuidado com o que vierem oferecer para vocês, porque é por aí, é num momento de bobeira, que às vezes você não, né, está, às vezes uma falsa amizade que a pessoa vem fazer com você, mas que na verdade ela está com objetivos ocultos, segundo as intenções. Então tome muito cuidado com isso, porque é um caminho sem volta. Então eu sempre guardei isso durante a adolescência, e muitas vezes eu me deparei com adolescentes que eu já via fazendo uso, né, de drogas e tal, mas nunca senti nem curiosidade de conhecer, que tinha aquela consciência, sabe, bem forte, bem arraigada, assim, que eu não queria experimentar isso. Então, que isso me deu muita força, sabe, o INRI me deu muita força nesse sentido. E poxa, eu quisera que os jovens pudessem escutar o INRI, pudessem ter essa visão, assim, para se fortalecerem, não caírem nessa tentação, né? Sim. Aquela questão mesmo de experimentar o bem e o mal, se já está escrito na mídia, já foi falado pelos cientistas, pelos médicos, que as drogas, as bebidas alcoólicas, etc., fazem mal, para que experimentar? Não precisa. Isso já vemos as consequências todo dia na televisão. Para quê? Então... mas por outro lado também, aí eu já agora remeto ao ensinamento do livro Despertador, primeira parte. Tem uma parte lá do livro, ele fala assim, onde alguém questiona o INRI, mas por que sendo essas ervas, esses produtos tão maléficos, por que Deus permite que eles cresçam, que eles existam? Por quê? Então ele responde que Deus permite que essas coisas existam justamente para que os seres humanos evoluam, para que eles adquiram conhecimento e amadureçam. E que o objetivo não é que a pessoa fique eternamente escrava de um vício, e sim que no decorrer, no passar das civilizações e, enfim, as gerações, subsequentes gerações, que os seres humanos aprendam que eles não devem enveredar por esse caminho, eles devem buscar transcender eles podem transcender os vícios, transcender os erros, enfim, todo o objetivo, mesmo das coisas más que existem na natureza, o objetivo é o nosso crescimento, a nossa evolução e a nossa transcendência. Né? Sim, claro. Então é o bem e o mal, né? Aquela parábola do bem e do mal. Então o Henri fala que o mal, ele só é mal se você permite que ele seja mal. Então você que tem que decidir, você que tem que ter um critério, discernimento para saber, não, isso daqui não faz bem para mim, eu não quero isso. Então você adquire segurança para ir pelo caminho bom. E vocês que estão nos assistindo agora, façam as perguntas que estamos aqui, vamos responder todas elas na medida do possível, sim? Então, vamos para essa questão mesmo de discernimento. Tem uma questão que as pessoas, que está acontecendo muito hoje em dia, que é a gravidez na juventude, né? A gravidez na adolescência é uma infeliz realidade, não apenas no Brasil, como em vários países do mundo. A puberdade masculina, que isso aqui é um dado científico, acontece por volta dos 10 anos aos 12 e a feminina dos 12 aos 14 anos. Ou seja, estão propensos à reprodução. Vivendo em uma cultura erotizada, que carnaval está chegando aí, etc. e tal, acham normal uma vida sexual ativa, precoce. De que maneira orientar os jovens e qual seria a idade ideal para a reprodução, para reproduzir-se? A questão dos jovens é que hoje em dia são crianças reproduzindo crianças, né? O que é muito triste ver o que está acontecendo nos nossos dias. Claro que isso é uma coisa que já vem de longa data, já desde que, quando o INRI falava, já em 1980, o INRI foi uma vez lá no Congresso Nacional expor aos deputados, expor que era necessário dar prioridade
para a saúde e para a agricultura. Era necessário isso. Porém, não lhe deram ouvidos. E agora nós vemos as consequências disso, porque o jovem ele precisa ser orientado desde de casa, desde o berço, e essa orientação ela continua na escola. Mas infelizmente os jovens eles não têm quem os oriente, eles não têm quem lhes dê instrução de como eles devem proceder e dar instrução até que ponto eles devem avançar e até que ponto eles devem recuar e dar continuidade já na vida adulta, que no caso a reprodução. O jovem ele só deveria ter um filho, pelo menos da minha opinião, uma mulher ela só deveria ter um filho quando ela adquire a maturidade, lá por volta dos 28, 30 anos, entendeu? Que a mulher está madura, ela está preparada para educar uma criança. E isso é claro que se ela recebeu uma educação também, porque a educação vai passando de geração em geração. Então, primeiro, você tem que ter uma formação, você tem que ter uma estrutura psicológica, uma estrutura espiritual para educar um filho. E tudo começa nas bases. Não adianta agora, se for querer dar uma solução agora, para a realidade como está, seria muito difícil implantar uma solução, porque o mal tem que ser eliminado pela raiz. Então agora já cresceu demais. São medidas paliativas. Medidas paliativas. Então, agora, como medidas paliativas, o que se recomendaria aos jovens? Se previnam, usam anticoncepcionais, usem camisinha, já que não conseguem conter os instintos, os hormônios aflorados, então se cuidem, sejam prudentes. Jovens, meninas, não engravidem tão cedo. Meninos, deixem, não vão engravidar alguém, assumir uma responsabilidade e depois você vai ter o restante da sua juventude para se arrepender. Imagine você ter que ver um filho e de repente pensar assim, por causa desse filho eu não pude usufruir muito bem da minha juventude. Ou então, como muitas vezes a gente vê, tem um filho, abandona, deixa o Deus dará e vai viver a sua vida. Só que daí também fica uma vida egoísta, fica uma coisa estranha. Perde sensibilidade, o senso de responsabilidade. Isso é uma coisa que se adquire desde a infância. Então, o INRI, ele, nesse sentido, ele orienta os jovens para que sejam responsáveis, para que pensem antes de cometer uma burrada, entendeu? Que o jovem, aquela história, o jovem impetuoso, às vezes muitas vezes até empafioso, orgulhoso, não quer que ninguém venha se meter na vida dele, pensa assim, o que você acha que vai mandar na minha vida, vai se meter na minha vida, não é assim que o jovem pensa? Mas não, a gente tem que, desce um pouquinho a crista, entendeu? Escuta os conselhos dos outros, procura levar em consideração que você não vai se arrepender, Claro. Temos uma pergunta aqui de Calico 2010. ADI, mas como a juventude de hoje pode obter um crescimento se os políticos estão dando um mau exemplo? Aí que tá. É uma situação que vem de longa data, não só os políticos dão mau exemplo, principalmente os que se dizem religiosos. Não quero aqui ofender ninguém, ofender suscetibilidades. Não queremos, entrar na questão pessoal de ninguém. Acho que religião é uma coisa de fora o íntimo, porém, quem se diz religioso, quem se diz a serviço de Deus, tem que dar o exemplo, entendeu? E o que nós vemos? Aí que tá, os políticos, eles receberam um mau exemplo dos ditos religiosos. Eles pensam assim, se os que se dizem representantes de Deus mentem, roubam, trapaceiam, enganam o povo, por que eu que sou político não vou fazer o mesmo? Entendeu? Então eles veem um mau exemplo. E por aí se vai. Tem uma circular, inclusive, chamada Ética Divina, que ética, na verdade, já é divina, A ética já significa, lá na origem da palavra, um estado de alma que aproxima o homem de Deus. Então, a ética, nessa circular Ética Divina que o INRI fala, justamente ele cita essa questão, que todo problema, na verdade,
a raiz dos problemas, dos erros, está na religião. Porque se a religião não dá princípios, se os religiosos não vivem aquilo que eles pregam, eles fatalmente vão dar mau exemplo para os demais, principalmente para os políticos. Aí eles não têm autoridade para dizer, não, isso você não deve fazer, se eles não praticam. Sim. Não é verdade? Por questão de políticos, nem todos são dessa estirpe, vamos colocar assim. Porque eu escutei certa vez uma mulher que trabalha no Ministério Público lá no Nordeste, que ela disse assim, quando ela era jovem, aliás, hoje em dia as pessoas perguntam para ela, o que você quer para o seu filho, né? Eu quero que meu filho seja feliz. Mas tem de ver qual é o conceito de felicidade. Às vezes ele se drogar, ele ter relações sexuais precocemente, é o senso de felicidade dele. Então isso é muito preocupante. O que é a felicidade para as pessoas? E essa ministra pública, ela disse assim, que quando ela era jovem, os genitores dela, os responsáveis dela diziam assim, que eles querem que meus filhos sejam pessoas de bem. Então é isso que as pessoas têm que buscar, ser de bem, e através desse bem que a pessoa quer para si e para os outros, ela consequentemente e inevitavelmente encontra a felicidade. Não é através exatamente das drogas e etc. Só uma questão até que queria até mencionar, que o que está acontecendo muito hoje em dia em relação aos ditos religiosos, a questão da pedofilia, que está bem escancarado isso, e que como que de repente um dito servo de Deus que pratica a pedofilia, que exemplo que ele está transmitindo para os seus semelhantes, que exemplo ele está transmitindo para a sociedade, não é mesmo? Então fica aí a questão. Eles ficam abusando realmente da confiança que os outros deram neles. E uma criança que sofre um abuso, imagina, ela carrega aquilo para o resto da vida. Se ela vai precisar de um apoio psicológico, porque é uma lembrança que jamais vai se apagar, ninguém vai conseguir deletar, não é igual a HD de computador que você vai lá e formata e pronto, e está resolvida a questão. Aquilo lá vai ficar pro resto da vida dela, vai dar consequências, enfim, eu não preciso nem falar muito, né? Acho que o fato fala por si só. Bom, temos mais uma pergunta aqui, outra de Calico 2010. Ele pergunta, ADI, será que em virtude do mau comportamento dos políticos no Brasil, de não aprovarem as medidas necessárias em relação à juventude, mudam a Constituição, que é muito antiga, né? Ele diz que a Constituição é muito antiga, não favorece as drogas antes dos 16 anos. Bom, ele está perguntando assim, se em virtude do comportamento dos políticos no Brasil, né? A questão das drogas. Uhum. Por que na verdade, essa questão das drogas é uma questão bem... É uma questão bem delicada, porque, na verdade, claro que quem melhor pode falar sobre isso é o INRI, mas, assim, falando de uma forma bem resumida, a solução mais eficaz, rápida, certeira para a questão das drogas seria a legalização. Porém, existem muitos políticos que estão ligados ou são traficantes ou estão ligados ao narcotráfico. Então eles não querem, existem interesses ocultos para que essa questão se perpetue. Afinal de contas, os jovens são os que estão dando lucro para eles, não é verdade? Então eles não têm interesse que se resolva a questão das drogas. O interesse é que o problema se perpetue. Aliás, a nossa sociedade está desse jeito. Ninguém quer o certo, fazer a coisa certa, e sim meios de obter lucros, sejam eles lícitos ou não. A sociedade visa o lucro, de preferência imediato. Existe uma parcela da sociedade que visa o lucro através das drogas, e outra parcela da sociedade que visa os lucros, no caso o governo, que visa o lucro de quê? De abrir, como é que se diz? Clínicas de desintoxicação.
e hospitais e vagas. Então existe todo um... É um esquema. O esquema que está montado. E que, ai daquele que quiser desmontar o esquema. Pensa, existem políticos honestos, existem. Só que aqueles que não se adaptam ao esquema estabelecido, o que acontece com eles? Claro, eles... Ou eles têm que se adaptar, ou eles são expurgados. Então, com relação à mesma Constituição, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que tu falaste em Constituição, que diz o seguinte: na Lei 8.069/90, artigo 81, incisos 2 e 3, que diz que é proibido vender bebidas alcoólicas e servir também o cigarro a crianças e adolescentes. A Constituição está aí, é apenas não cumprida por todos. Os comerciantes, e muitas vezes não são cumpridas dentro de casa. Que às vezes a pessoa diz assim, eu vou dar uma cervejinha para o meu filhinho aqui, que ele é pequenininho, ele vai começar a ser homem desde agora. Ou então para minha filhinha. Às vezes não é a questão mesmo do... Existem os dois lados, né? Existe a culpa do governo, mas existe também a culpa do cidadão que submete seus filhos a isso. Devido a quê? Devido à sua criação também. Há mais uma pergunta aqui que diz assim: Adair, até os deputados religiosos estão dando um mau exemplo. Bom, porque a igreja não condena eles? Até os deputados religiosos estão dando um mau exemplo. Por que a igreja não os condena? Por que a igreja não condena eles? Por que a igreja não condena esses? Porque eles são a própria igreja. Eles representam o que a igreja é, eles são o que a igreja é. Então, quem da igreja tem autoridade para puni-los nesse caso? Não tem ninguém com autoridade, porque os outros membros da mesma igreja também cometem atos ilícitos. Quem que vai punir? Com que autoridade? Não é mesmo? Sim, claro. Por isso que Cristo voltou aqui na Terra, por isso que a situação está tão calamitosa, né, os sinais já estão tão evidentes que Cristo teve que voltar aqui na Terra. E só Deus mesmo, através do Cristo, é que pode dar uma solução. Não tem outro jeito. Há uma pergunta aqui, na verdade uma curiosidade com relação ao nome das discípulas, né? Que a Moela, desculpa se eu não pronunciei teu nome direito, tá? A Moela disse assim: por que todas as discípulas têm a letra A no começo? É uma curiosidade que ela está tendo aqui. Porque a letra A é uma homenagem às mulheres. Então, no caso, o INRI coloca os nomes das discípulas todas iniciando com a letra A, como uma homenagem ao momento histórico da crucificação, em que as mulheres permaneceram próximas a ele, lá na cruz. Só teve um discípulo, dentre os 12 que o seguiam, somente um estava lá na hora da crucificação. E o restante das pessoas que estavam com ele, a maioria eram mulheres. Então, devido a esse momento tão forte, tão sublime que elas viveram, agora ele fez essa homenagem. Por isso que, por exemplo, existem muitas Susanas, porém, a nossa Susana é a Susana, né? Então, e assim, cada nome tem um significado. Né? Então, há uma pergunta aqui feita por e-mail, de Ana Lúcia. Adair, por que vemos mais jovens seguindo o INRI Cristo? Porque os jovens, eles carregam nas veias o sangue da revolução. Os jovens, eles têm mais facilidade de assimilar, de compreender. Mas existem sim também muitas pessoas de idade. A Beverê, por exemplo, a discípula mais antiga do INRI, ela o conheceu com 54 anos. Né? Porém, a maioria são jovens, porque os jovens eles já têm aquele sangue quente, o sangue, né, que quer, almeja por mudanças, que quer ver as coisas se realizarem. Então, por esse motivo, eu acredito que tem mais jovens com INRI. E a questão de juventude não é apenas juventude física. Existem os jovens que são psicologicamente, né, são idosos que são que nem crianças, que são divertidos, não são rabugentos. E existem também aqueles jovens que têm uma maturidade, que têm um desenvolvimento espiritual,
que realmente tu pensas que eles superam muitas vezes até uma pessoa que tem 40, 50 anos nas suas responsabilidades. Então, juventude e a velhice, a maturidade, é relativa, dependendo do espírito, dentro do corpo, né, que habita. Vai muito do espírito. Temos uma pergunta aqui de Marco Aurélio de Londrina, feita por e-mail. Adair, o que você pensa sobre os menores nos Estados Unidos da América que são condenados à prisão perpétua e no Brasil à FEBEM? Eu acho que um menor de idade não deveria ser condenado à prisão perpétua. Ele deveria ser submetido a uma escola correcional, como ele vem falando para nós com essa questão aí do bullying, né, que acontece muito nas escolas, jovens agredindo professores, e até, né, o caso de assassinatos e tudo, muito horrível isso. Porém, nosso modo de ver, esses jovens, essas crianças deveriam ser submetidas a uma rigorosa escola correcional, na qual elas seriam submetidas a uma rigorosa disciplina para tentar, pelo menos, não vou dizer consertar, né, para tentar instruí-las, e ficar por um bom período em observação para ver se elas podem ser reabilitadas na sociedade. Se houver uma reincidência, muitas reincidências, aí realmente fica difícil, né? Porque muitas vezes a questão de elas estarem numa prisão perpétua, elas vão ser, como tu disseste, isoladas da sociedade. Então isso vai piorar a questão delas. E o início do seu desajuste, vamos colocar nessa questão de desajuste social, começou dentro de casa. Então, eles evitam saber dentro de casa o que aconteceu, ou dentro das escolas o que aconteceu, para jogá-los dentro de uma prisão perpétua. A questão é que as nossas bases, as bases da sociedade contemporânea, elas estão estremecidas. As pessoas perderam a noção do bem, a noção dos valores, a noção das virtudes. Elas perderam isso. Então são valores que têm que ser readquiridos e tem que começar das raízes, começar do fundo, né? Para poder arrumar, começar pela família. Enfim, tem que ser, a sociedade precisa se renovar, né? Então agora nós iremos para um breve intervalo. Estaremos aguardando aqui. Continuem fazendo suas perguntas. Até daqui a pouco. Não deixe de acessar www.henricristo.org.br e conheça a fundo o ser mais chocante de todos os tempos, Henri Cristo. Sua biografia. O ato libertário perpetrado por Henri na Catedral de Belém do Pará, que culminou com o nascimento da SOUST, Nova Ordem Mística. Mais de 300 perguntas esclarecidas por Henri Cristo, sem censura, sem boicote. Parábolas. Fotos. Áudios. Vídeos, documentários, entrevistas, doutrinas, músicas, entre outros.
Literaturas. Despertador, primeira parte. Despertador, segunda parte. Livro de iniciação. O Verbo Divino sobre Roma. O Tempo. Vacina anti-câncer. E muito mais. www.henricristo.org. Então estamos de volta. Temos uma pergunta aqui de Calico 2010. ADI, existem menores de idade seguindo a SOUST? Seguindo a SOUST, sim, os filhos dos seguidores. Existem muitos menores de idade. Eu mesma, quando conheci o INRI, era menor de idade, tinha 12 anos. Mas agora discípulos só de maioridade. Exatamente. Então, temos uma pergunta aqui do Calico, e essa é remetida à minha pessoa, né? Ele diz assim: João, gostaria de saber sua opinião sobre a legalização dos cassinos e se isso poderá atingir a juventude atual. Minha questão é a seguinte, Calico: os cassinos, eles só estão ali para angariar todo o salário da pessoa que o frequenta, né? Então, se for legalizada a questão dos cassinos, que seja tributado taxas bem altas, sejam tributos bem altos, para realmente desestimular esse vício. Que existem pessoas que elas perdem casas, até apostam a própria mulher em cassinos ou então em jogos caseiros mesmo, né? Agora, tu estás falando sobre a juventude. Bom, se os cassinos forem, digamos assim, aceitar os jovens menores de 18 anos, ou então 18 anos, menores de 21 anos, vamos colocar assim. Se eles forem aceitar essas pessoas, eles já estão sendo ilegais. Por quê? Porque o jovem nessa idade, ele tem mais que estar se preocupando com a parte dos estudos, com a parte de suas responsabilidades com o primeiro emprego, experiências empregatícias, e não ficar entrando em cassinos. Existe, à margem dessa parte de cassinos, os caça-níqueis. E isso é muito perigoso, porque está ali no barzinho, está na padaria da esquina. Então, esses caça-níqueis também são formas de cassino. Outra questão que engloba essa parte de cassino, que envolve o dinheiro, né? Apesar de eles não trabalharem, mas eles têm as mesadas deles, que vivem pedindo para o papai e para a mamãe, aqueles jogos eletrônicos, aqueles joguinhos que tem nos shoppings, que tu vais, compra a fichinha e coloca lá, compra a fichinha e coloca lá. Bom, de tanto que tu usas as tuas, comprando fichinha, compra logo um videogame e fica na tua casa, do que ficar indo por essa parte de shopping, que tu vais encontrar uma multidão de pessoas. Não que tu devas te isolar do mundo, não é isso, mas tu tens que ver muito bem a companhia em que tu estás. E lá é muito propenso a encontrar pessoas que não são de boa índole. É verdade. Né? Então compra lá o teu joystick, teu brinquedo lá, e fica lá dentro de casa. E convida teus amigos também, que a tua mãe pelo menos conhece com quem tu andas. Vou ter mais outra pergunta aqui, de Calico 2010. Diz assim: ADI, na cidade de Caçapava, São Paulo, 2 menores roubaram 100 carros e, após serem presos, o delegado liberou-os. Primeira questão sobre isso que ele está citando: o que você me diz? Essa juventude não vai procurar esse caminho para se favorecer com dinheiro fácil, e o Brasil não vai piorar no futuro? Assim, ele está perguntando se esse caminho fácil, né, de roubar carros, e se isso, o Brasil vai piorar consequentemente. Na verdade, existem quadrilhas que eles se aproveitam da impunidade dos jovens, porque a lei não vai incriminar menor de idade. Então, existem quadrilhas que se aproveitam disso e treinam jovens para cometer crimes, que depois sabem que serão impunes. E aproveitam, já exercem bastante a criminalidade até os 18 anos. Né? A questão é que, nesse caso, uma vez identificado o crime e que eles estavam conscientes do crime, eles tinham que ser punidos, sim. Talvez não com a mesma severidade como um adulto, como um maior de idade, porém era necessário que houvesse uma punição exemplar. E porque, como o INRI fala, se houvesse uma punição exemplar, isso serviria para outros, que vendo que um foi punido, 1 ou 2 ou 10 que fosse, e que isso fosse uma coisa bem divulgada,
Outros ficariam mais, não se sentiriam tão à vontade para cometer os mesmos crimes. A questão é que a impunidade, nesse caso, é a grande culpada de se perpetuar os crimes, né? Geralmente nós temos como modelo os Estados Unidos, né? O mundo tem como modelo os Estados Unidos, que copia de tudo deles. Então deveria se copiar também uma questão muito, pode ser assim, eficaz, que é o quê? Essas medidas que tu disseste de punições eficazes, que seriam o quê? Nós vemos até mesmo nos filmes que eles mostram pra gente, o jovem que ele é detido, que ele está no momento que ele está em detenção, detido, não preso. Ele vai prestar serviços públicos, vai limpar as ruas, vai pintar as escolas. Exato. Então são vândalos que estão consertando o próprio erro e o erro daqueles que eles deram exemplo. Né? Muitas vezes eles são exemplo, um mau exemplo dos outros. Porque na verdade o jovem, digo assim, desde criança na verdade, nós podia fazer uma comparação que somos como árvores que a gente vai crescendo indisciplinadamente e que nós precisamos sim de certas podas para que não cresçamos além do que o necessário. Então é necessário sim a disciplina desde criança, é necessário a disciplina, a poda, porque ele já vai tornar-se um adolescente mais responsável, menos arteiro, como a gente fala, menos inconsequente. Então, tudo começa da infância. Aí... Tem uma questão aqui também que ele pergunta: você é a favor da legalização das drogas? Digamos que a solução mais eficaz seria a legalização com uma pesada tributação sobre as drogas legalmente vendidas. Como o Henri sempre fala, que nesse caso, para solucionar a questão das drogas, talvez não 100%, seria a legalização com a pesada tributação, sendo que os recursos angariados dessa tributação deveriam ser investidos em propaganda, em marketing, justamente alertando quanto aos males das drogas, e também nos centros de recuperação dos que já ficaram viciados, né? Se tornaram dependentes. Periquito Ateu pergunta: qual a sua opinião sobre o trabalho infantil? Bem-vindo, Periquito Ateu, não é? Não apareceu até agora. A questão do trabalho infantil. Bom, eu penso que o trabalho infantil, o trabalho para a criança é importante sim, que a criança desde pequena adquira responsabilidades, claro que não do calibre de um adulto, porém que ela tenha sim, não o trabalho pesado, mas que ela tenha responsabilidades já desde pequena, seja na execução das tarefas domésticas, para ela não achar que os outros são que tem que fazer, tem empregada que faça, não é assim. Acho que mesmo que no caso, tiro pela forma como foi criada, mesmo tendo alguém que faça algum serviço doméstico, não significa que eu não vou fazer nada, eu tenho que fazer a minha parte. Daí, estendendo a responsabilidade para o ambiente escolar, eu tenho que ser responsável com as minhas tarefas da escola e assim por diante. Se eu posso ajudar, às vezes num trabalho, alguém solicita minha ajuda, eu vou ajudar a fazer, porque ajudando é fazendo que a gente aprende. Então eu não vejo assim, porque hoje em dia existe acho que uma certa demagogia em cima disso. Criança, não pode submeter, claro, trabalho escravo, claro que isso é exploração. Não é disso que estamos falando. E sim de uma forma a dar bases para a criança, noções de responsabilidade. Isso eu acho muito importante, sim. Não exploração da criança, jamais, porque a criança ela tem que ser educada, ela tem que ser tratada com carinho, porque o carinho também é muito importante para depois, quando ela crescer, isso vai influenciar sim no seu psiquismo, nas suas relações, e a criança tem que ir para a escola aprender, não só aprender o conhecimento ali, beabá, etc., aprender também
noções de ética, de viver em sociedade, aprender o respeito, essas coisas assim, é muito importante. Então é importante também a pessoa dar muito carinho à criança, para que ela se torne um jovem, um adolescente afetuoso também. Porque o que nós vemos hoje em dia é que existem famílias, quando a pessoa chega a uma certa idade, que ela não tem mais aquela ligação de afeto, aquela confiança que ela tinha antigamente nos seus responsáveis, no genitor, na genitora. Então é preciso manter esse laço sempre vivo, esse contato, esse diálogo dentro de casa. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem com quem se abrir. Ela não tem quem confiar, então ela vai confiar nas pessoas da idade dela. E daí a gente volta para aquela questão, por que para ter um filho, a mulher ela já tem que ter uma maturidade, uma preparação psicológica, porque ela vai ter condições de educar essa criança e de dar para ela o que ela precisa, esses cuidados que só a mãe, só a genitora pode dar. Que não pode assim relegar aos cuidados, a professorinha que cuide, ou então bota a criança, enfia a criança na creche, pronto, entendeu? E não tem aquele contato, aquela coisa, é necessário isso. Também os papais, né, os genitores, eles também têm um papel muito importante na educação dos seus descendentes, dos seus filhos. Existem papais, né, genitores, que eles são o genitor e genitora daquela pessoa. Então eles também têm que ter essa participação, não é só chegar e trazer comida para dentro de casa, também perguntar como é que o filho está, se ele está bem, do que ele está precisando, né? Não é porque mora debaixo do mesmo teto, mas sim que tem que ter um vínculo com a pessoa. Temos uma pergunta aqui de Calico, que ele diz assim: Ade Joel, gostaria de saber por que os menores de 16 anos podem votar e após uma infração não são julgados como um adulto. Porque quanto mais pessoas votando, existem os interesses. Tem os políticos que querem que haja mais pessoas votando porque querem ser eleitos. Enfim, questão é politicagem, como se diz, né? Exatamente, que eles dizem assim, né? Votem em mim, não importa que idade tem. Olha, no tempo, né, quando não tinha sido estabelecida uma votação honesta no país, até os defuntos votavam. Então coloca também a criança para votar, né? É engraçado que... Pois não. Tem um pensamento, um livro de pensamentos que esses dias estava tomando conhecimento, que fala assim que os votos não deveriam ser meramente, tão somente contados, eles deveriam ser pesados também. Porque, veja só, às vezes uma pessoa que não tem noção das coisas, de como funciona a política, ela não tem a mesma consciência de uma pessoa que sabe como é que funciona, as malícias e tudo. Então, acho que uma pessoa, ela deveria, assim, não querendo discriminar ninguém, mas acho que deveriam votar as pessoas que estão preparadas para votar, que elas têm condições psicológicas, têm conhecimento de como funciona a realidade política. Exatamente. Eu gostaria de citar o nosso atual deputado federal, pseudônimo Tiririca, que ele dizia assim, né, naquela campanha dele, que eu não sei o que o deputado federal faz, mas quando eu descobrir eu te conto. Bom, essa a realidade de muitas pessoas. Não sabem como funciona o governo e vai votar em quem? Pra quê? Naquele rostinho mais bonito? Naquela pessoa que fala melhor? Nem sabe o que está se passando por trás. E muitas vezes um discurso eloquente, às vezes são lobos com pele de ovelha, né? Porque às vezes atrás daquele discurso eloquente ali, às vezes existem segundas intenções. Segundas, só o começo, terceiras, né? Terceiras e quartas e por aí vai. Bom, temos uma pergunta aqui também de Calico. Ade João, por que Henrique Cristo só vem aqui aos sábados? Não poderia vir nas quartas-feiras? Ou não? Nas quartas-feiras nós estamos aqui. Nas quartas-feiras ele está nos assistindo também. Não é mesmo? Sim, então no futuro, quem sabe, né? Ele disponibilizará um outro dia na semana para vir responder. Mas sim, continue comparecendo sábado às 21 horas. Tem esse dia, né? Aliás, tem que aproveitar, já que é esse dia de sábado por enquanto, então aproveite. Sábado, 21 horas, estará Henrique Cristo ao vivo. E nós estamos aqui
porque afinal de contas a gente também quer compartilhar com vocês um pouquinho do que nós aprendemos durante tantos anos com o INRI, né? Que a maioria de nós já está com ele há mais de 10 anos, há mais de 15 até. Então a gente quer, de uma certa forma, compartilhar com vocês tudo isso que o INRI foi depositando em nós, né? Então é uma forma de a gente estar transmitindo. De que adianta nós termos aprendido o que nós aprendemos com o Henrique Cristo, nós não temos para quem passar. Exatamente. Senão não vamos passar para as outras pessoas. Então o que é isso? Que transmissão é essa? Se ele nos transmite, nós temos que ser portadores também da palavra, dos ensinamentos dele. Uma voz, 1000 vozes. Então tem que ser assim. E uma só ideologia. Bom, vamos lá. Adair, há quanto tempo existe a SOUST? Pergunta. A SOUST, ela nasceu lá na Catedral de Belém do Pará, no dia 28 de fevereiro de 1982. Desde então que ela nasceu. E foi um momento histórico que o INRI estava lá com mais de 10 mil pessoas que haviam sido previamente convocadas através da TV Guajará. Quem quiser mais detalhes, entre lá no nosso site www.henricristo.org.br. Tem lá um linkzinho chamado Ato Libertário, que tem todos os detalhes de como foi esse momento tão chocante e no qual nasceu a SOUST, né? Que na verdade o INRI teve que romper o vínculo que ele tinha com a sua antiga igreja, ninguém é obrigado a crer, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E lá então, ao quebrar o vínculo com a sua antiga igreja, que nasceu a nova ordem católica, que é a nova ordem mística universal, porque católica e universal são o mesmo significado. Né? Estamos sobre o tema de juventude na atualidade. Júlio Augustus pergunta: os jovens se baseiam nos adultos. Se a maioria destes estão desorientados, como romper o círculo vicioso? A maioria, no caso dos adultos, estão desorientados. Como romper? Aí que está, é um círculo vicioso, porque os adultos de hoje também já foram jovens ontem, que já fizeram parte de uma juventude transviada. Claro que ainda existem, sim, adultos que conseguem ainda dar educação boa, bons exemplos para os seus filhos. Não, a gente também não pode generalizar o que está acontecendo, mas falamos de uma maneira geral, né, pelos acontecimentos que temos visto pela mídia, e que justamente está um círculo vicioso e que é necessário uma reformulação das nossas ideias, dos nossos conceitos, desde a começar pela espiritualidade. E é para isso que o INRI está aqui na Terra, para nos dar bases, para nos dar orientação, estrutura espiritual, psicológica, para que possamos começar uma nova sociedade terrestre. Arrumar a que está é quase impossível, a gente tem que recomeçar, começar do zero. Essa que é a realidade. Exatamente. Existem muitos jovens que mesmo vivendo num lar, não posso explicar, não harmônico, não estável, eles conseguem romper esse vínculo. Por quê? São espíritos evoluídos que eles nascem naquele seio familiar desajustado justamente para dar o exemplo e quebrar, romper esse círculo vicioso. Assim como existe uma família do bem, né, que tem um filho que é chamado de ovelha negra, existe uma família que é todo um rebanho negro, e nasce uma ovelhinha lá que vem romper essa questão. Isso acontece muito. Acontece bastante. Então, temos uma outra pergunta aqui de Calico. Adair e João, vocês não acham que os políticos preferem um povo pobre e desorientado para os controlar em épocas de votação ou reeleição? Com certeza. Com certeza. Aliás, se a gente for falar bem a verdade aqui, é dura a realidade. A questão é que como existiriam os ricos se não existissem os pobres? Na verdade, essa é a base as revoluções comunistas se basearam nesses princípios, né, de que os ricos exploram os pobres. Né? Então, existe sim um interesse para que se mantenha a miséria, não só a miséria econômica, mas a miséria mental, a miséria espiritual, para que as pessoas sejam facilmente manipuladas. Essa é a realidade. As pessoas são manipuláveis
E os poucos que às vezes conseguem uma estrutura psicológica, eles conseguem raciocinar por conta própria, muitas vezes são até discriminados. E às vezes são até, suas vozes são até abafadas. Isso a gente vê muito. Não foi muito tempo atrás, houve ditadura, repressão da ditadura. Hoje em dia estavam tentando meio que implantar a censura nos veículos de comunicação e tal. É uma censura branca, mas não deixa de ser censura. Uma censura branca com uma imprensa marrom, como tem gente que diz. Em minha opinião, a questão é a seguinte, como estavas falando sobre as ditaduras, o interessante é que a ditadura foi uma época lamentável em muitos países e que, nesse momento que existia essa censura, era o momento em que os jovens eles se envolviam cada vez mais com a questão política do seu país. Engraçado como é um contrassenso, né? Naquela época em que eram amordaçados, é que eles queriam se envolver, eles queriam falar, queriam debater. E nós estamos vivendo numa pseudo-democracia, e nessa pseudo-democracia é implantado o panis et circense. O que é? Estar de barriga cheia, ótimo, que bom. Ou então, cadê o jogo de futebol na televisão dia de domingo? Eu vou assistir. Então é toda a questão, né? Carnaval, vem o Copa do Mundo. Existe também a parte das Olimpíadas. Para quê? Para distrair as pessoas, para as pessoas ficarem mais antenadas, né? Nessas questões do que não está acontecendo na TV Senado. Existe a TV Senado. Procure ver o que está se passando por lá. Tem muitas coisas sendo ditas e pouco ouvidas. A questão é que é uma forma de manter o povo dopado, para dizer bem, assim, num termo bem compreensível. Isso. Por exemplo, vamos longe, como é que eu vou dizer assim, o nível do programa, vou dar um exemplo, nada contra quem gosta, nem nada contra quem assiste, mas o que o Big Brother Brasil traz de cultura, de benefício, de conhecimento, o que isso traz para as pessoas? Não traz nada. É um passatempo, é um ali vendo o que o outro está fazendo, interferindo na vida do outro, entendeu? Bom, quem gosta, não tenho nada contra. Agora, exatamente. Às vezes traz o quê? Traz um problema de coluna, de tanto ficar sentado na frente da televisão vendo o que está se passando lá. Né? É uma questão de gosto. Questão de gosto mesmo. Uma outra pergunta aqui, de Calico. Ele diz assim, e essa parte aí não é questão que nós estamos falando sobre panis et circense, né? Mas da parte do circense, que é circo, não é algo cultural. Cadê a cultura naquilo? Então não é cultural. É para dopar. É para dopar. É para alienar, na verdade, né? Que daí a pessoa não, entendeu? Ela não vai se preocupar com o que realmente interessa. Vê se num domingo vai passar lá um programa educativo que fala da ecologia, ou que vai mostrar, ou que mostra o que está sendo feito com as nossas florestas. O interessante é que existem espectadores, existem rádio, existe canais de televisão, onde existe passando conhecimento, passando cultura. Basta procurar. Eu vou citar um exemplo da Rádio Justiça. Rádio Justiça que eu descobri outro dia, a TV Senado que eu descobri outro dia, sabe? E também tem a Voz do Brasil, que ninguém escuta a Voz do Brasil, que deveria ser voz muda ou voz mímica, porque ninguém escuta. Né? Mas existe, tem coisas lá que envolvem nosso país, envolvem a gente, que moramos nesse país, lógico. Temos uma outra questão aqui que Calico pergunta, né? Ele diz assim, Adair, pelo amor de Deus, legalizar as drogas seria uma loucura. Imagine um jovem se drogar e sair matando pessoas. Você acha certo isso? Aí que tá, Calico. Claro que seria um ato extremo, seria uma medida extrema essa. Porém, só que seria uma medida que teria que haver uma supervisão, um monitoramento bem intenso. Não ia ser uma coisa assim, a Deus dará. Não, igual os remédios de tarja preta. Seria nessa linha. Nessa linha, entendeu? Que as pessoas, o tanto que elas iam pagar para um traficante, que de qualquer forma elas iriam pagar, iriam comprar, então que comprem através de um meio legal,
para que elas possam ser monitoradas, elas daí precisariam, né, enfim, dar os seus dados lá e tudo, e haveria um controle sobre as pessoas, não sobre as pessoas, e sim de quem, da mercadoria, quem está usando, e os recursos que advindos dessa aquisição não iriam para enriquecer os traficantes, e sim seriam implantados em medidas para se sanar esse problema. São medidas que não apenas para sanar, mas como também para prevenir. Muitas vezes, esse dinheiro que seria voltado para a compra legal dessas drogas, eles vão realmente ficar, né, na mão do governo, justamente para ajudar aquelas pessoas que estão que caíram nessa furada, vamos colocar nessa questão. E uma questão principal nessa questão é que, como o Henri fala, seria eliminada a figura do traficante. Porque se a pessoa pode adquirir uma droga por um meio legal, para que existiria o traficante? Que a maioria dos casos, os jovens são aliciados pelo traficante para entrar por essa vereda. Então, eliminando a figura do traficante, assim, aos poucos o mal seria eliminado. Não seria de uma hora para outra também. Ou assim como o mal não surgiu de uma hora para outra, ele foi aos poucos aumentando gradativamente, piorando, assim também, para eliminá-lo, seria uma medida gradual, né, de muitos anos, levaria anos, é claro, para se resolver isso. Caso você ainda tenha uma questão sobre isso, sobre a legalização das drogas, as consequências disso e quais são as vantagens disso para o nosso país, por gentileza, sábado, mais uma vez falando, às 21 horas, Henri Cristo ele estará respondendo essa pergunta da maneira como tu te sentires satisfeito. Tá bom, Calico? Então temos mais uma pergunta aqui, né, feita por ele. ADI, a previsão de Henri Cristo para 2011 e 2012, será que o mundo vai acabar com fogo? Pois o clima hoje está sem controle. Não, a questão é que haverá sim a inevitável hecatombe nuclear, que é o fogo. O fogo sim vai renovar a face da Terra, mas não será nem 2011, nem 2012, e nem o Henri pode dizer quando, nem há 2000 anos ele pode dizer, que ele já falou que o dia e a hora do fim do mundo, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai. Então é uma questão que nem ele falou que qualquer pessoa que vier dar uma data específica não estaria inspirada por Deus, porque isso só prejudicaria até uma misericórdia divina. O Henri fala que as pessoas não saibam, porque haveria muito pânico, haveria... Você já imagina? Exatamente. Então é melhor que as pessoas não saibam, mas o que vai acontecer, isso é inevitável, e hoje em dia é até necessário que isso aconteça para que se renove a nossa sociedade. Perguntando sobre 2011, 2012, né, nós vamos dizer assim, está indo de mal a pior. Essa previsão que nós estamos tendo desde 1800 e Guaraná de rolha, como dizem as pessoas, né? Desde muito tempo, isso daí. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui. Gostaria de finalizar mais alguma coisa, mais alguma consideração? Eu acho que por hoje, né? Por hoje o nosso programa já adquiriu o nosso horário, já chegamos ao nosso horário, não é mesmo, irmão? Então, gostaria de ler para vocês uma passagem que está aqui no livro Despertador, terceira parte. Eu vou só mostrar para vocês. Na verdade, esse livro ainda não foi feita uma edição dele. Esse daqui é um exemplar que nós imprimimos aqui na parábola do veículo Sela, que vocês podem encontrar na nossa página www.henricristo.org.br. É uma passagem aqui justamente que se refere à juventude. Eu vou ler para vocês, que inclusive foi o irmão Al que sugeriu que se lesse esse trecho, bem interessante, para a meditação. Assim falou Henri Cristo: na juventude buscais viver Desculpa, eu vou começar de novo. Na juventude buscais viver intensamente, adquiris experiência através de vossos erros e acertos, caminhais por tortuosas, fascinantes e às vezes completamente desconhecidas veredas que a vida põe à vossa frente.
Mas é mister que guieis o rumo de vossas vidas, fazendo bom uso do livre-arbítrio, e não meramente aceiteis que as circunstâncias da vida vos imponham um curso a seguir. Vós sois os responsáveis por vossos atos, palavras e pensamentos. Sede os condutores de vossa cela, dominai vossos instintos e impulsos, usai de discernimento em vossas atitudes. Esse é o recado do INRI para os jovens, né, para que façam bom uso da juventude, não é mesmo? Exatamente, nós estaremos aqui mais uma quarta-feira que vem, mas nós vamos decidir ainda a questão. E vocês continuem mandando suas sugestões sobre temas que vocês acharem relevantes e para que nós esmiucemos aqui com base nos nossos conhecimentos adquiridos através de Henrique Cristo. Então, boa noite, eu gostaria de agradecer a participação e também a presença de vocês aqui conosco em Henrique Cristo na web. Não esquecendo que sábado, às 21 horas, Henrique Cristo estará respondendo suas perguntas ao vivo. Então, tudo bem? Boa noite a todos vocês e até a nossa próxima transmissão. Até lá!